Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um Café com Apostas. Meu nome é João Lucas do Prado, eu sou trader esportivo e eu que vou apresentar o Café com Apostas dessa quarta-feira, cara, dia 3 de maio. Maio começou, como é que foi o fechamento seu do mês de abril? Se você é punta, se você é trade, fechou positivo, fechou negativo, método de destaque, método de destaque positivo, método de destaque negativo, fechou? Comenta aqui embaixo, vamos compartilhar a experiência. Seguinte... Para quem é novo no canal, o Café com Apostas são possíveis cenários para o trade e a gente coloca oportunidades que já tem valor pré-live nessa lista aqui de baixo. Fechou? Então, antes, sem mais delongas, né? Mas antes de iniciar e a gente comentar dos jogos dessa quarta-feira, cara, vamos finalizar essa lista aqui, ó, que gabaritamos. Bateu o Botafogo e Newcastle, tá? E o Lei Fiorentina foi lindo, tá? 340% de lucro para quem foi nesse Lei a punter, né? Mas no live também, cara, foi excelente para quem pegou a correção. A Fiorentina, para quem não sabe, que o jogo tava com uma vantagem de 2-0 no agregado, né? Que venceu o primeiro jogo, agora jogou em casa. E a Fiorentina, quando vence o primeiro jogo fora de casa, de um placar largo, e depois joga em casa, a tendência estatisticamente é ela tirar o pé, e foi o que aconteceu. E a Cremonese conseguiu empate, não conseguiu marcar gols, mas a Cremonese era um time bem inferior, beleza? Pra quem não sabe o que é lei, é a mesma coisa do dupla chance, se você for usar a casa de aposta, tá? A favor da Cremonese em vez da Fiorentina, nesse caso aqui. A gente tá contra a Fiorentina, fechou? Enfim, sem mais delongas, pra quem é novo no canal, seja bem-vindo. Deixa o like, se inscreve no canal, fechou? Back é quando estamos a favor, lei é quando estamos contra, ambas marcam, né? Sim. E o handicap também a gente costuma trabalhar aqui no vídeo de Café com Apostas, tá bom? Como tem bastante jogos, vamos focar primeiro na Libertadores e Sul-Americana, depois a gente leva para a Europa as análises e a gente vê quais são os possíveis cenários aqui que tenha valor para nós colocarmos nessa lista aqui. Fechou? Tamo junto, bora pra cima. Começando, cara, vamos começar pelo Internacional e Nacional, tá? O Nacional que venceu suas duas primeiras partidas na Libertadores e o Internacional venceu uma, empatou uma, beleza? A race do Internacional, cara, tá mais ou menos, empatou com o CSA aqui, vamos lá. Cara, tá bem mais ou menos, vamos pôr, nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota, ok, mas também não ganha muito, entendeu? Então tá um time que tá... mais ou menos, beleza? Joga em casa, tem esse favoritismo, mas enfrenta o Nacional que está numa race de 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos sem perder, incluindo 2 deles na Libertadores, em que ganhou do Metropolitano fora de casa e ganhou do Independente Medellín em casa, entendeu? Então, cara, é um time forte. Cara, o odd tá até ok pro Internacional, mas eu acho que não tem valor no pré-live, tá? Vamos levar pro live pra gente buscar um possível back ao favorito pro Internacional, fechou? Atlético Mineiro e Alianza Lima, tá? Atlético Mineiro que começou a campanha muito mal na Libertadores, tem 2 derrotas, tá? Perdeu pro Atlético Paranaense, perdeu pro Libertad, sendo que o do Libertad perdeu em casa, fechou? Então, péssimo início pro brasileiro na Libertadores, fechou? Joga em casa contra o Alianza Lima. Só que a odd tá muito amassada. Eu não tenho coragem de colocar meu dinheiro pré-live numa odd 1,26 pro Atlético Mineiro que tá numa race dessa forma aqui, cara. Olha só. Olha a race do Atlético Mineiro. Dos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos, venceu apenas um, o último, tá? O Atlético Mineiro, mais time, mais camisa, joga em casa, tem a maior possibilidade de vitória é pro Atlético Mineiro. Só que numa odd 1,26 eu fico de fora. Fechou? Só no live mesmo, vendo a postura do Atlético Mineiro, ainda mais a Alianza Lima que tem olha aqui. 5, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos sem perder, cara. Sem perder. Aí você me dá uma odd de 13 pro Alianza Lima, 13. Um time que tá 7 jogos sem perder, cara, peso de camisa, o Atlético Mineiro é muito maior, tudo mais, mas tem que precificar um pouco o momento das duas equipes também, entendeu? Aqui a gente pode buscar até uma correção do Atlético Mineiro, dependendo, fechou? Mas na lista, cara, prefiro não cravar nada. Esse jogo aqui é interessante, Barcelona de Guayaquil e Palmeiras. Cara, esse grupo da Libertadores, cara, tá muito embolado, cara. Vamos lá, vamos rapidinho. O Bolívar, ele ganhou do Barcelona de Guayaquil, mas perdeu pro Barcelona de Guayaquil, mas ganhou do Palmeiras, tá? O Barcelona de Guayaquil ganhou do Bolívar, mas perdeu pro Cerro Porteño. O Cerro Porteño perdeu para o Palmeiras, mas ganhou do Barcelona de Guayaquil. E o Palmeiras ganhou do Cerro Porteño, mas perdeu do Bolívar. Então tá todo mundo com 3 pontos, cada um com uma vitória e uma derrota. Então vamos para essa terceira rodada, cara, vai ser bastante interessante. O que é bacana nesse jogo aqui? Vamos lá, vamos olhar a race das duas equipes. O Barcelona de Guayaquil é um time ok,
beleza? É um time forte, principalmente jogando dentro da sua casa, tá? Olha só, nos últimos 10 jogos venceu 9 jogando dentro de casa. É um time interessante, tá bom? Mas enfrenta o Palmeiras, que é uma máquina, que é papa título, que é sempre favorito em todas as competições que disputam, tem um elenco sensacional, acabou de ganhar um clássico no fim de semana, então vai muito motivado para essa partida. Fator altitude, fator fora de casa pode influenciar? Pode, cara. Mas um lei Barcelona de Guayaquil a 3,60 eu já acho que tem o valor pré-live. Beleza? Então a gente vai colocar aqui na lista o lei Barcelona. Vou colocar um EQ assim, que é o Barcelona de Equador e todo mundo sabe, tá? Lei a 3,60. Tem valor também o BEC, o Palmeiras a 2,04. Só que aí entra o fator fase do Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil jogando em casa e fator altitude. Então isso tudo pode influenciar negativamente o Palmeiras, fechou? Então por isso que o Lei Barcelona já tem valor pré-live e é o que eu vou buscar no live também, tá bom? Lei pior equipe em campo contra o Barcelona de Guayaquil, fechou? Copa Sul-Americana, o único jogo que eu vou comentar aqui é do Milionários e América Mineiro, tá? O América Mineiro, que tá com 3 pontos, tem uma derrota por Defensa e Justiça lá na Argentina, tá? E uma vitória contra o Peñarol de 4-1 em casa. O América Mineiro em casa é um time muito forte, tá? Só que fora de casa, apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. Tá? Então não é um time que traz confiança fora de casa. Apesar de jogar muito bem em casa, se eu não me engano, em casa, perdeu só para o Atlético Mineiro e perdeu para o Fluminense. São as 2 derrotas no ano. Tá? No ano, só teve 2 derrotas em casa. Então é um time muito forte em casa. Mas fora de casa, enfrenta o Milionários, que não perde desde outubro de 2022, onde perdeu de 2-1 para o Independente Medellín, tá? Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jogos sem perder em casa, Milionários. Aí você me dá uma odd de 2,10 para o Milionários, 2,10, tá? América Mineiro talvez tenha um futebol mais fino, não é tão catimba igual o Milionários da Colômbia, só que o Milionários joga em casa, tá 14 jogos sem perder em casa, fechou? Ganhou as 2 primeiras partidas, né? Não só ganhou as 2 primeiras partidas da Sul-Americana, como ganhou sem tomar gols, tá? Tá com saldo de gols de 5 positivos, fez 5 gols em 2 jogos, fechou? Então, cara, uma odd 2,10 pro Milionários já tem valor pré-live, tá? Então, a Milionários da Colômbia, odd 2,10 para o BEC. Super valor, fechou? Então, finalizamos aqui a Libertadores e a Sul-Americana, já vamos pegar a parte da Europa. Stuttgart e Frankfurt. Esse jogo aqui é excelente para você perder dinheiro. Brincadeiras à parte, cara, mas que joguinho difícil, tá? Esse joguinho não tem como você trabalhar match odds, cara. Apesar do Stuttgart tá vindo numa fase melhor que a do Frankfurt, tá? Nos últimos 4 jogos o Frankfurt não venceu e o Stuttgart vem de 5 jogos sem perder, beleza. Mas a fase na tabela também da Bundes tá muito melhor pro Frankfurt do que pro Stuttgart. Então há uma controvérsia aqui, tá beleza? E esse jogo aqui é um jogo de Copa. Vamos dar uma olhada aqui as 2 equipes quem que enfrentou? Olha só, o Frankfurt eliminou o Magdeburg, depois eliminou o Stuttgart Kickers, depois eliminou o Darmstadt. Vamos andar um pouquinho mais para frente. Depois do Darmstadt, Frankfurt eliminou o Union Berlin. Então, do Union Berlin para trás, o Frankfurt só enfrentou de time de Bundes 2 e Bundes 3. Aí depois enfrentou o Union Berlin, que fez uma excelente temporada esse ano, tá? E ganhou de 2-0 e classificou para a semifinal. Agora o Stuttgart vem enfrentando Paderborn, Bundes 2, Nürnberg, que não está fazendo uma boa Bundes 2, Bielefeld, Bundes 2 e Bundes 3, eu não tenho certeza, então eu não vou te confirmar, tá? Que também enfrentou times de Bundes 2 e Bundes 3, tá? Confronto, olha a odd do confronto, totalmente
parelha. 2,30 para 1, 2,46, 3, 3,10, 2,95. Então é um confronto parelho que não dá para prever match odds. A gente pode trazer talvez para essa partida o ambas marcam, já que é jogo único, cara, uma odd 1,75 para ambas marcam, tenha valor para você que é punter, beleza? Agora, match odds, cravar quem vai ganhar essa partida, fico de fora. Lei pior equipe em campo em live, só vendo a partida pra gente cravar alguma coisa, fechou? Então eu brinquei, excelente excelente jogo para perder dinheiro, porque cara, pré-live você não consegue cravar nada aqui. Talvez o ambas marcam tenha valor, beleza? Se você tem esse método aí, talvez tenha valor. Na Bélgica nós temos Liga Jupiler na disputa do título, é o primeiro jogo da disputa do título, União Saint-Gilloise, né, contra o Antwerp, tá? Aqui segundo contra o terceiro, olha só, mesma coisa também. Por mais que o Antwerp venha dos últimos 10 jogos, são 9, não perdeu, tem 8 vitórias, 1 empate e 1 derrota, enfrenta o União Saint-Gilloise, que também está na disputa do título e jogando em casa é enjoado. Tá? Odd para a partida tá favoritismo para União Saint-Gilloise, mas eu acho que poderia estar mais parelho. Então a gente pode buscar uma possível correção nessa odd do União Saint-Gilloise, mas depende da postura do Antwerp em campo, tá? O que a gente pode observar é o seguinte, ó, União Saint-Gilloise marcou gol, marcou gol, marcou gol, marcou gol, marcou gol. Nos últimos 5 jogos marcou gol. E o Antwerp, no 1, 2, 3, 4, 5 jogos, também marcou gol. Então as duas equipes marcaram gols nos seus respectivos últimos jogos. E o União Saint-Gilloise não só marcou, como também tomou nos últimos 5 jogos. Então pode ser uma partida interessante para ambas marcam, para você que é punter. Odd 1,77, a odd está parecida também do jogo da Copa da Alemanha, fechou? Mas não coloco nada na lista, não vejo valor, nem no mercado de match odds, nem no mercado de ambas, a princípio pré-live. Levaria para o live, tá? Vou passar a Série B, senão o vídeo vai ficar muito extenso. Vou focar aqui na Copa do Nordeste, Série B que está iniciando o campeonato ainda. Então tem alguns fatores que a gente tem que medir ainda para ficar uma coisa 100% para a gente enxergar valor ou não em alguma operação, tá? Sport Ceará, Copa do Nordeste. Cara, simplesmente, rapidamente, o Sport em casa não perde desde o mês 7 de 2022. Para quem acompanha os meus vídeos, eu já comentei isso e coloquei o Lei Curitiba naquela partida que era a Copa do Brasil, que o Sport meteu 2. Cravamos, pré-live já tinha valor. O Sport é excelente em casa. Excelente em casa, beleza? Apesar de ter perdido o primeiro jogo da final do Ceará fora de casa, cara, o Sport em casa é um time que representa, tá bom? A gente poderia pegar um empate anula aqui, mas o empate anula ficaria muito amassado. Eu acredito nesse back Sport, tá? Só que a 1,75 eu ainda acho pesado por ser uma final de Copa do Nordeste. Tá? Então eu não vou colocar na lista esse back Sport, mas estarei buscando em live, porque o Sport em casa é muito forte, tá? Se você trabalha um pouco mais odds baixas, pode buscar um empate anulo Sport, porque ou vai empatar ou vai ganhar, a probabilidade está a esse favor, tá bom? Não quer dizer que vai ganhar ou empatar, mas a probabilidade está a nosso favor, a operação começa a ter valor, fechou? Seguimos La Liga Atlético de Madrid, timinho traiçoeiro, numa odd 1,31, apesar de enfrentar um time que está lá embaixo na tabela, fico de fora, tá? Temos Premier League, Liverpool e Fulham, tá? Jogo interessante, Liverpool que deu um boom, deu um respiro, tá aí, com possibilidades até de ir para Champions, tá? Tá em quinto colocado, enfrenta o Fulham que provavelmente não vai disputar nada ano que vem europeu e também não vai cair para a Premier League 2, né? Para a segunda divisão da Premier League. É a Championship, Premiership, eu sempre confundo, tá? Acho que é Championship, tá? Então, vai ficar aí no meio da tabela. Excelente jogo pro Liverpool amassar e ganhar. Só que trabalhar nessa odd aqui, eu fico de fora. 1,29 na lista. No live, back super favorito. Manchester City e West Ham, mesma coisa. Odd amassadaça, Manchester City vai amassar. Aqui a gente pode buscar até um handicap -1, mas provavelmente está amassado também, tá? 1,27, 1,32, fico de fora para colocar na lista, tá? Mas a gente pode talvez trabalhar no live, beleza? Enfrenta o West Ham, cara, que na minha opinião não vai brigar para cair, tá? Nottingham, Everton, Southampton e Leicester, cara, e Leeds, tá? Cara, esses times eles têm que ganhar bastante jogo e o Leicester e o West Ham perder bastante jogo para ele entrar na zona. Então, cara, um empatezinho, uma vitóriazinha aí para frente já fica safe. Não acredito que vai cair. E o Manchester City tá aqui, cara,
com um jogo a menos que o Arsenal e com um ponto a mais do que o Arsenal. Então vai querer vencer essa partida para abrir ainda mais essa vantagem contra o Arsenal. Aqui, fechou? Vamos lá. Série A Team. Nós temos todos os jogos 1h da tarde e alguns jogos 4h da tarde, tá? Então nós temos Juventus e Lecce. Juventus super favorita, odd excelente para o back Juventus, só que a Juventus é traiçoeira. Eu não tenho coragem de dar back a Juventus com essa race aqui. Olha só, os últimos jogos empatou, perdeu, empatou, perdeu, tá? Perdeu para Lazio e empatou com a Inter. Olha só, nos últimos 10 jogos tem apenas 3 vitórias. Então você tem coragem de colocar seu dinheiro a 1,64 pré-live na Juventus? Eu não tenho. No live talvez, estarei buscando. O seu adversário é muito fraco, também tem uma race horrorosa. Nos últimos 10 jogos, perdeu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empatou 1 e ganhou 2. Tá? Aqui são cenários totalmente diferentes, distintos. A Juventus, que ainda tem a possibilidade de passar a Lazio e ser vice-campeão da Série A Team, tá? E tem a Inter de Milão na cola, junto com o Milan na cola também, para tentar pegar essa vaga da Champions League. Então, ou a Juventus ganha, ou a Juventus ganha, tá? Não tem outro assunto. E o Lecce, cara, que ainda matematicamente tem possibilidade de cair para a Série B da Itália. Então, pode ser que o desespero do Lecce, que venceu a última partida da Udinese, pode influenciar muito nessa partida, tá? A Juventus que gosta de explorar contra-ataques, fechou? Então, pré-live não cravo, mas no live pode ser um jogo interessante. Milan e Cremonese é o mesmo exemplo que eu usei anteriormente. O Milan quer buscar a classificação para Champions, por enquanto tá fora, beleza? Tá tudo embolado aqui, Atalanta, Roma, Milan, Inter e Juventus, tudo uma emboleira. Até a Lazio tá um pouco embolada, ainda mais nessas últimas 2 derrotas aqui. Então, cara, é jogo para vencer ou vencer para Milan e pro Milan, que enfrenta o Cremonese já rebaixado praticamente, tá? Odd pro jogo vai estar muito amassado, então não tem valor pré-live, mas estarei buscando o back super favorito a favor do Milan aqui. Lazio e Sassuolo, Lazio que vem de 2 tropeços, tá? Mas é muito mais time que o Sassuolo. E aqui a 1,72 eu vejo valor nessa odd e marcar um back favorito. Tenho coragem de colocar meu dinheiro. Primeira coisa, a Lazio viu a Napoli praticamente ser campeã e viu a Juventus se aproximar junto com Inter, Milan e Roma, tá? Vem de 2 derrotas, só que agora joga em casa, tem que dar uma resposta para sua torcida. Dos últimos 32 jogos, sofreu apenas 24 gols, então tem uma defesa sólida de tomar menos que 1 gol por jogo e um ataque que marcou 50 gols, que é um ataque que quase faz 2 gols por jogo. Enfrenta um Sassuolo que nem caga nem cheira, tá no meio de tabela, tá em 11º colocado, não vai disputar as competições europeias, não vai brigar para não cair, praticamente aqui, cara, tá testando elenco e vê finalização de contrato, novas contratações já para a próxima janela de transferências, beleza? Não disputa nada. Então é um jogo muito importante para Lazio e nada importante para o Sassuolo. A 1,72 jogando em casa, eu busco esse back Lazio, tá? Fora pré-live já tem valor, beleza? A 1,72. Fechou? Seguimos, nós temos Monza e Roma. Odd deve estar odd interessante para Roma. Eu acho que o Monza está fazendo, os últimos 3 jogos ganhou dos grandes. Ganhou da Inter, ganhou da Fiorentina, ganhou do Spezia. E a Roma nos últimos 2 jogos vem tropeçando. Cara, interessante, tá? A gente busca um Lei Monza. É muito mais jogo para Roma do que para Monza. Fico de fora. Verona e Inter de Milão, tá? Mesma situação, só que a Inter, cara, fora de casa, olha só, ganhou apenas 4 fora de casa. Lei Verona a 5,50 fico esticado, tá? Então pré-live também fico de fora, beleza? Cara, pessoal, antes de finalizar o vídeo, nosso patrocínio, cara, Bet7, uma das melhores casas de apostas do Brasil, eu super recomendo, fechou? Tem super odds, tem bônus, cara, é só você entrar no site e procurar aqui, cara, procurar informações, perguntas sobre nós, perguntas sobre afiliados, perguntas sobre contato, cara, Bet7 é recomendação 100%, fechou? Tem todos os mercados, tem tanto futebol, que é o que a gente comenta aqui, tem handball, tem basquete, tem beisebol, tem tênis, tem golfe, tem tudo, cara. Site completo com uma odd justa, fechou? Então eu super recomendo, o link vai estar aqui na descrição para você realizar o seu cadastro. Fechou? Agora sim, até a próxima, excelente semana para nós, abençoada e tamo junto.